A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Irmãos, que saudade de vocês, que saudade de todos, da nossa igreja, de estarmos reunidos ali naquele templo, naquele lugar, para glorificar a Deus. Este tempo está próximo. Tempo certo, Deus vai nos trazer para a sua casa novamente. A palavra de Deus em Eclesiastes 3:2, 3 de 1 a 2, diz que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar, glorificando a Deus, na certeza que nós estaremos em breve na casa do Senhor, louvando e glorificando a este Deus Todo-Poderoso. Vou cantar uma canção que eu não canto há algum tempo. Uma canção que no nosso coração ela arde da presença de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida. Eu vou glorificar a Deus cantando esta canção, que você possa, aí no seu lar, na sua casa, em espírito de oração, clamar a Deus pela nossa volta, a volta dos seus filhos ao templo. Restaura, Senhor, o teu tabernáculo e enche-nos da tua glória. Restaura primeiro e enche depois, porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade. Nós, casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder jamais. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade. Nós, casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus.
lugar de comunhão com os santos, casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações, casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, no sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero
é como um sonho. Boa noite, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida, família e ministério. Daremos início agora à nossa primeira ceia, nossa online. Que Deus esteja nos guiando, nos usando para essa nossa primeira ceia online. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde nós estaremos seguindo as instruções para a nossa ceia, a ministração da nossa ceia nesta noite. Capítulo 11, estaremos refletindo e seguindo as instruções dos versículos de 23 a 26. E diz assim a palavra de Deus para a nossa ceia nesta noite. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Estaremos fazendo partir do pão e estaremos trabalhando o partir deste pão. Lembrando a todos que nós falamos sempre, a ceia, ela é um memorial para nós batistas. Nós lembramos, por ocasião da ceia, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Então nós estaremos comendo o elemento pão, aonde estou entregando à irmã Marta o elemento pão. Você também pegue o elemento pão na sua casa. E vamos repetir mais uma vez o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em obediência à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois para nós batistas, a ceia do Senhor é uma ordenança, assim como o batismo. Em obediência às palavras do Mestre Jesus, comamos o elemento pão. No versículo 25, a palavra de Deus diz para nós assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Em obediência, mais uma vez, a ordem do Mestre Jesus em relação à ordenança, nós estaremos seguindo as instruções do nosso Jesus em relação à ceia do Senhor e em obediência à sua palavra, vamos beber o elemento vinho. O versículo 26 diz para nós assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou pedir à nossa irmã Marta para estar orando, entregando a Deus as nossas vidas, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e erros e pedindo a Deus que mesmo nessas condições da ceia, estejamos em pensamento e em espírito, em comunhão uns para com os outros. A irmã Marta estará orando. Senhor nosso Deus e Pai, agradecidos, Senhor, estamos por essa primeira ceia, Senhor, online. Triste, Senhor, por não estarmos juntos na Tua igreja, Senhor, na Tua casa, Pai.
mas agradecidos porque, Senhor, a sua igreja somos nós. Obrigada, Pai, por estarmos nesse memorial, Senhor, que é a ceia, Pai. Senhor, que nós possamos no próximo mês estar na tua casa celebrando esse memorial, Pai amado, em memória, Pai, do sacrifício que foi feito por todos nós naquela cruz, Senhor, em que levaste todos os nossos pecados. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. E muito obrigada, Senhor, pela tua igreja que deixaste aqui nesta terra, Senhor. Sê conosco, Pai, perdoa todos os nossos pecados, Senhor, que são muitos, Pai, e continua conosco. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu estou aqui dando início ao nosso culto, depois do nosso louvor. Louvado seja Deus pelas nossas músicas, pelos nossos louvores. Agradecida a Deus por tudo que aconteceu até agora e agradecida também pelo que ainda irá acontecer. Agora, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 128, nos versos 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Que Deus nos abençoe, que hoje nós estamos mais uma vez agradecidos ao nosso Deus por tudo, que está acontecendo e pedindo, meus irmãos, que nós continuemos em orações pelos nossos irmãos que continuam enfermos. Tem muitos irmãos da nossa igreja com o Covid, que todos os irmãos sabem. Tem irmãos que estão precisando de um aconchego nosso, de um telefonema nosso, que nós possamos estar ligados nesses irmãos. Esse Covid está nos maltratando, mas daqui a pouquinho, em nome de Jesus, isso vai acabar. Nós sabemos que isso é uma fase muito difícil para todos nós. Toda quinta-feira, nós da MCM estamos aí em 12 horas de orações, em que todas as irmãs estão orando nessas 12 horas, das 7 da manhã às 19 horas, sem cessar, por toda a igreja, pelo país, pelo Rio Grande do Norte, pelos enfermos. Então, igreja, procurem a nós, procurem, se vocês sentem alguma necessidade, procurem a nós, que nós estamos aí. Nós da MCM estamos muito agradecidas porque nós conseguimos atingir o nosso alvo das nossas missionárias, das nossas escolas. Graças ao bom Deus, com toda essa dificuldade nós conseguimos. Nós só temos, diante de todas as dificuldades, nós temos também bênçãos. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vocês não desanimem, mas também nós temos que pedir orações, continuar pedindo orações pela irmã Irene, que continua no hospital, internada no Hospital Naval de Natal. Nós continuamos pedindo pelo meu cunhado Josué, que vai começar o tratamento na Liga, é o Hospital do Câncer aqui de Natal, Rio Grande do Norte, pela minha sobrinha Zimar, por muitas pessoas que estão enfermas no nosso estado. E gostaria de agradecer por muitos amigos que estão vendo o nosso culto online. No Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos muitos amigos que estão vendo o nosso culto. Eu agradeço de coração
e também fora do Brasil. Agradeço muito ao Djalo, foi uma pessoa que nos ajudou muito fora do Brasil, a muita gente. Eu não quero citar nomes, porque fica muito chato ficar citando nomes, mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que nos ajudaram e agora estamos prestigiando online, né? Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Eu louvo a Deus, igreja, porque nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja que estamos atentas, estamos vivas. E agora, igreja, eu vou chamar o nosso pastor, que eu vou orar pela nossa mensagem, a nossa ceia, que é a nossa primeira ceia online. Mas em nome de Jesus, a partir do próximo mês, nós já estaremos, pela fé, fazendo a nossa ceia na igreja, no nosso templo, junto com todos os irmãos. Agora eu vou orar pela nossa mensagem, entregando nas mãos do Senhor o nosso pastor, que irá trazer aquilo que o Senhor preparou para nós, que já está no coração do nosso pastor e que vai até os nossos corações. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai de amor, pelo dia que o Senhor nos concedeu na tua santa presença. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, pela primeira igreja batista em Macaíba, Pai. Igreja abençoada, igreja, Pai, missionária, igreja que se preocupa, Pai, com missões. Obrigada, Pai, porque nós temos um compromisso contigo, meu Senhor. Agora, Pai, eu te entrego, Senhor, a vida do teu servo, o pastor Joel, que irá trazer, Pai, a tua mensagem, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, para ele passar para os nossos corações. Que cale-se, Senhor, ele, e que fale, Pai, o Senhor para nós. Que o Senhor venha, Senhor, dar a ele sempre sabedoria, Pai, e que ele possa estar sempre cuidando das suas ovelhas, meu Senhor. Ser com ele, Pai, para que, meu Senhor, ele nunca, Senhor, venha a desanimar diante de nada que venha a acontecer na vida dele, Senhor. Nos abençoa, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou me lembrar daquela frase que estou com saudade de dizer. Que bom que você veio. Que bom que você está aí assistindo a nossa reflexão. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, família e ministério. Que o Senhor Jesus esteja te guardando e te livrando de todos os males que possam querer aproximar de ti. Seja abençoada a tua vida. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, onde nós podemos iniciar o culto com os nossos louvores, nossas reapresentações de louvores e também com a nossa primeira ceia online. Que Deus esteja nos conduzindo, nos guiando na caminhada ministerial. Eu gostaria de estar lembrando também, mesmo após a nossa querida irmã Marta ter falado dos enfermos e pedido orações, eu gostaria de falar somente dos enfermos da nossa igreja. Gostaria que estivéssemos lembrando de todos os enfermos que você sabe que estão recuperando de alguma situação de doença. Aqueles que já estão em casa, sejamos agradecidos a Deus pela sua caminhada de recuperação agora em seu lar. Estejamos orando, igreja, sempre uns pelos outros. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez, como a irmã Marta falou, a todos que nos assistem. Vocês recebam de nós um fraterno abraço. Um abraço bastante caloroso. É um abraço online, mas é um abraço bastante caloroso. E eu convido a você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estaremos refletindo nesta noite, no capítulo 27,
versículos de 9 a 12. Então eu convido você, mesmo no seu lar, no aconchego da sua casa, do seu lar, no calor humano da sua família, a abrir a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós estaremos lendo para nossa reflexão o parágrafo que vai dar entendimento para nós, nos versículos de 9 a 12. Diz assim a santa palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 9 a 12. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o nordeste e para o sudeste. Eu convido você a refletir comigo nesta noite, pedindo ao Senhor Deus que nos dê entendimento da sua palavra, para que nós possamos buscar nela, após o conhecimento e entendimento, as aplicações para a nossa vida. A palavra de Deus, nesse capítulo 27 do livro de Atos, e nessa perícope, nesse parágrafo lido, traz para a gente como se fosse um título, mas é uma ideia, que diz assim: os perigos da viagem, ou mesmo a viagem de Paulo de Cesareia a Creta. E isso vai trazer para nós lições nesta noite, nesse dia. Igreja, imagine quando nós vamos fazer uma viagem longa, seja ela no qualquer meio de transporte. Normalmente nós procuramos planejar, nós procuramos primeiro orar, entregar como cristão a Deus a nossa viagem. Então nós procuramos obedecer a principal sinalização para a nossa vida, o que nos mostra como vai ser essa viagem, que é a sua palavra. E normalmente quando fazemos isso, obedecendo ao Senhor Deus, essa viagem ela sempre dá certo. Essa viagem ela sempre vai trazer bons proveitos e nós saímos sempre do ponto inicial para o ponto final com segurança, porque nós oramos, planejamos e entregamos a Deus a nossa saída. Bem, esse parágrafo traz para nós principalmente o texto, o contexto desse pensamento de Paulo, do livro de Atos, escrito pelo médico amado Lucas, conforme pregamos domingo passado, e o nosso texto está ali, sim, dentro da última sessão principal do livro de Atos. Essa última sessão ela é compreendida do capítulo 21, a partir do versículo 1, até o capítulo 28, no último versículo 31. E nesse texto, nesse contexto, nessa parte, Paulo indicou que será cumprido. Aqui Paulo indica o que será cumprido, que ele vai a Jerusalém. Paulo mostra de 21 a 28 que ele vai a Jerusalém, apesar das correntes que o esperam lá, dos contratempos. Mas muito mais que isso também é cumprido, pois Paulo, que sempre desejou ir a Roma, chega finalmente à capital, embora agora como prisioneiro, que não com certeza não era o desejo de Paulo ir a Roma como prisioneiro, mas era o pensamento de Deus. E o parágrafo da nossa reflexão desta noite nos apresenta a seguinte situação para a compreensão, a guisa de compreensão. Paulo e outros prisioneiros foram postos sob o cuidado de um centurião,
o capítulo vai mostrar para a gente, o centurião tinha por nome Júlio e fazia parte da corte augusta. Então esse grupo de prisioneiros, ele embarca em um navio Adramítio, que é uma cidade ao sul da cidade de Troade. E ali tem uma rota, e essa rota leva os primeiros para Sidom, se nós olharmos o mapa, onde Júlio, ali chegando em Sidom, ele tem uma atitude de cuidado para com Paulo, a gente pode perceber assim. Ele permite ali em Sidom que Paulo visite os seus amigos, ou mesmo parentes. Pode ser que Paulo tenha feito essa visita, pode ser acompanhada de um soldado ao qual ele era prisioneiro, ao qual provavelmente Paulo podia estar algemado, pode ser. Então, depois dessa visita, navegando para o norte de Chipre, eles chegam a outra cidade chamada Mirra. E o texto nos explica que eles seguiram essa rota nesse sentido, porque os ventos eram contrários e dificultava muito a viagem. E de acordo com o texto ocidental, esse trecho da viagem, do percurso em Mirra, ele levou 14 dias. Esses dias, conversando com irmãos que moram ali na região norte, eles dizem que tem viagens longas assim pelos rios, viagens que duram 12 dias, e estavam até brincando que eles iam em rede. Bem, em Mirra, eles foram embarcados em um navio de Alexandria. Esse navio estava em viagem para a Itália. E esse navio, ele era de um porte maior, era maior que o outro que eles estavam. E o texto traz informações que havia nesse navio cerca de 276 passageiros. Está lá no mesmo capítulo 27, só que no versículo 37. Então, amados irmãos, desde o início, a viagem no navio alexandrino, ela foi lenta, ela foi difícil. E então, mesmo sendo assim, eles chegam a Cenido, no extremo sudoeste da Ásia Menor. Mesmo com dificuldade, eles chegam a Cenido. E chegando em Cenido, lá, em vez de continuar diretamente na direção oeste, o que não podiam fazer por causa dos ventos predominantes nessa época, principalmente agosto, setembro, outubro, em toda parte do mundo é difícil a navegação. Bem, esses ventos são predominantes, eles foram em direção ao sul, a fim de navegar no sotavento de Creta. E nos versículos de 9 a 12 que nós lemos, eles decidem não passar o inverno lá, mas antes continuar em direção a Fenícia. E hoje em dia esse porto de Fenícia, ele chama-se de Lutros. E essa era para ser uma viagem curta, no máximo 60 quilômetros, depois dos quais poderiam parar em um porto bem protegido contra os ventos do inverno. E o escritor de Atos nos informa, Lucas, que passaram o jejum, é uma data própria no versículo 9, passaram o jejum. Olha bem, no ano de 59, data provável dessa viagem, o jejum foi no dia 5 de outubro, aproximadamente não, foi no dia 5 de outubro. E isso quer dizer para a gente, por isso, todos concordaram que não era mais possível chegar à Itália antes do inverno. Sim, e apenas procuravam um bom abrigo para esperar até uma estação melhor, esperar o tempo passar, os ventos diminuírem e eles continuarem a viagem. Mas aí, nesse ponto, a discórdia entre os viajantes, os que estão ali dentro, os tripulantes, quanto ao que fazer. E ali tinha os especialistas em navegação, que era o piloto, o dono do navio. Eles dizem que devem continuar a viagem, e Paulo diz-lhe que devem permanecer em bons portos ali por um período. E nesse contexto, Lucas não nos informa se Paulo faz essa recomendação com base no bom senso ou por algum tipo de inspiração ou visão.
Paulo não era especialista em navegação, isso nós sabemos, mesmo tendo passado em outras viagens anteriores próximos àquele local, mas Paulo não era um especialista em navegação. Sabemos que a especialidade profissional de Paulo era fazedor de tendas. Então, Paulo não era especialista em navegação. Então, nós podemos dizer que não foi da parte de Paulo bom senso. Mas vejam bem, Paulo parte do que Paulo anuncia se torna verdade e parte não. O que Paulo fala pode ser verdade ou não, mas sem dúvida o navio está perdido, o que Paulo quer dizer. E Paulo diz para ele assim, o navio está perdido, nós teremos problemas, mas as vidas serão salvas. E normalmente a navegação em suas decisões, ela é de responsabilidade do capitão e do dono do navio, que eram os que estavam ali e principalmente os responsáveis pela viagem. Porém, Lucas, nesse caso, nesse contexto, ele parece indicar que era o centurião que estava conduzindo os presos, era o centurião que deveria assumir a responsabilidade do navio. Porém, em 27:12, somos informados que a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem a viagem. E isso sugere que procuraram o consenso de diversas pessoas. Se reuniram e a maioria deles chegaram em consenso que deveriam seguir viagem. E talvez porque houvesse considerável risco envolvido, independente de que decisão tomassem, e Lucas indicando que houve uma discussão geral quanto ao que fazer. Bem, esse texto vai trazer para nós, se você olhar todo o capítulo 27, Lucas usa a palavra na primeira pessoa do plural, nós. Se você olhar todos os verbos do capítulo 27, ele vai estar no primeira pessoa do plural, nós, os verbos aí, em todo o capítulo 27. É como se Lucas estivesse ali presente. E esse texto traz lições para nós, amados. E a primeira lição para a nossa compreensão é que eles ali ignoraram a advertência de Paulo quanto ao perigo da viagem. Olha bem o versículo 10. Dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo adverte eles ali, olha, a primeira delas, eles não ouviram Paulo, Paulo adverte, olha, vai ser trabalhosa, teremos dano, teremos prejuízo. E se você observar o capítulo mais para frente, ele nos mostra isso aí. E a primeira delas, eles não consideraram os sinais de Paulo. Mesmo Paulo não sendo especialista, eles não consideraram. Eles não viram ali um homem de Deus. E nesta viagem como prisioneiro a Roma, a viagem tudo parecia tranquilo. O comandante, os marinheiros, eles tinham experiência em navegação, eles já tinham feito viagens assim, tinham habilidades na arte de navegar, então tudo ali indicava que os passageiros estavam em segurança. Mas durante a viagem começou a soprar ventos violentos, ventos contrários. Então chegou um ponto em que Paulo começou a admoestá-los. É aí que Paulo diz, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Meus amados irmãos, ali naquele contexto eles ignoraram o conselho de Paulo. Eles ignoraram a demonstração de Paulo. E logo o vento contrário se agravou e tirou o navio do controle deles. O que isso diz para nós, igreja? O que isso traz para a gente de ensino inicial, de aplicação inicial? Amados, devemos estar atentos aos sinais de Deus em nossa jornada da vida. Deus, em relação ao seu povo, aos seus servos, Ele apresenta sinais para nós. E Paulo apresentou para aquele grupo naquele navio sinais.
E Deus apresenta na minha e na sua vida sinais. E nós precisamos, amados irmãos, aprender a discernir, a identificar, a discernir os sinais que Deus nos permite enxergar. O Senhor Jesus apresenta para a gente sinais, Ele mostra para a gente porque Ele está conosco. E quando esses sinais são apresentados, amada igreja, não devemos ignorar os sinais que Deus nos mostra. Não devemos ignorar. Quando não atentamos para esses sinais, amados irmãos, que Deus nos mostra, nós sofremos grandes consequências. Quando nós não damos ouvido ao que a palavra de Deus nos orienta e nos mostra, mas na frente as consequências virão. Isso é a história da vida cristã, do povo cristão. Vejamos bem, quando um filho nosso, já em idade adolescente, um filho já está em idade adolescente, ele começa a apresentar sinais diferentes de sua vida, não sinais físicos, mas sinais de comportamento. Ele começa a se isolar, ele começa a chegar tarde em casa, a entrar tarde em casa. Ele está apresentando para nós, irmãos, um sinal. Deus está apresentando, teu filho está com um problema. Amados irmãos, quando nossos filhos começam no comportamento, desviar o olhar para o estudo e tirar notas baixas, sem motivo nenhum, porque eles têm tudo de nossa parte, isso é um sinal, amados, é um sinal que algo não está certo com aquele filho. E não vamos ignorar. Tem algo que está errado, nós precisamos atentar, nós somos mais experientes na vida, nós estamos orando com o nosso Deus, assim como Paulo. Amados irmãos, quando marido e mulher param de conversar, param de colocar na mesa os assuntos, na cama, na mesa, em casa, não conversam mais. Quando o marido e mulher começam a perder interesse um pelo outro, meus irmãos, isso é um sinal que Deus está colocando, Deus está mostrando, tem alguma coisa errada entre vocês. Atentem para esse sinal, vamos orar, vamos consertar isso aí. Amados irmãos, quando muitas vezes o pecado começa a encontrar em nós terreno fértil, em nosso coração, encontra um terreno bom para habitar, isso é um sinal que nós precisamos parar e repensar na nossa vida cristã. Muitas vezes nós deixamos de ler a palavra de Deus para querer olhar na internet o que não nos interessa, o que não nos edifica. Isso é um sinal que nós precisamos estar orando, entregando a nossa vida. E nós não podemos, como cristãos, ignorar os sinais de Deus em nossa vida, irmãos. Paulo nos advertiu aquele pessoal: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O capítulo mais na frente vai apresentar para a gente que eles jogam carga fora, é prejuízo. Amados irmãos, Deus levanta placas de sinalização em nossas vidas. Como cristão, como servo do Senhor, vamos obedecer. Quando o inimigo encontra no meio do povo de Deus terreno para semear discórdia, é um sinal que nós precisamos orar, irmãos. Deus levanta placa de sinalização na minha vida e na sua vida. E isso para que nós percebamos que algo está errado no curso da nossa vida. E algo está errado, nós precisamos consertar. Não vamos dar ouvido à discórdia, a desavenças. Não, isso não edifica o povo de Deus. Lembremos que a maioria dos grandes acidentes, ela é provocada por pessoas que ignoram os sinais de trânsito. Grandes acidentes, eles não olham para os sinais de trânsito. As placas de sinalização no meio da estrada, aí vem os grandes acidentes, meus irmãos. A maioria das tragédias da vida acontece porque nós ignoramos os sinais de que Deus levanta, Deus mostra para a gente e nós ignoramos. Amados irmãos, essa é uma primeira lição que essa passagem traz para a gente. Nós temos que aprender com esse texto.
Esse texto ele mostra para a gente na primeira parte que eles ignoraram ali a admoestação de um homem que anda com Deus. Eles ignoraram a admoestação de Paulo, e que nós não podemos ignorar as admoestações de Deus. Deus coloca alguém na sua vida para admoestá-lo. Está errado isso. Escute, obedeça. Quando um líder espiritual adverte, um pastor adverte, precisamos obedecer. Essa é a primeira lição da nossa parte. E essa passagem traz para a gente mais outras lições. A segunda lição: aqueles homens não deram ouvido ao homem que andava com Deus. Olha o que diz o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo podia não ser especialista, meus irmãos, na arte de navegar, mas Paulo era especialista na arte de orar e estar em comunhão com o seu Deus. O centurião ali, ele dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio. Muito provavelmente ele pode até ter pensado: esse Paulo, ele deve entender de coisas de Deus. Esse Paulo não entende nada de navegação. Ele, o centurião, ele desprezou totalmente o que o homem que tinha comunhão com Deus estava dizendo. Eles ali ignoraram, meus irmãos, a advertência de Paulo. Eles fizeram ouvido de mercador com a advertência de Paulo. E o que isso quer dizer para a gente no versículo 11? Isso tem um ensino para a igreja do Senhor. Meus irmãos, na vida não devemos ignorar os conselhos daqueles que andam com Deus. Não devemos. Quando nós ignoramos os conselhos daqueles que andam com Deus, normalmente nós somos levados para um abismo, para um erro mais à frente. Às vezes nós achamos que nós já sabemos, não. Pessoas, líderes espirituais, pastores, pessoas mais velhas, dê o conselho, escute. É uma placa, é um sinal que Deus está colocando, não ignore. Quantos crentes hoje estão sofrendo horrores porque não ouviram a voz do seu pastor e continuam a não ouvir. Muitas vezes dão mais ouvido a especialistas de uma certa área do que ao pastor. Muitas vezes nem olham para os conselhos do pastor, muitas vezes nem procuram o seu pastor, meus irmãos. Quantos crentes hoje estão chorando a dor da amargura, do entristecimento, do sofrimento, porque não ouviram a voz do seu pastor, não escutam, acham que podem dominar o seu pastor. E quantos casamentos, meus irmãos, hoje em dia estão acabando, porque o casal ignoram buscar conselho em seu pastor, em pessoas mais experientes. Quantos casamentos estão sendo desfeitos, meus irmãos? Quantas lágrimas deixariam de ser derramadas com tanto sofrimento se os jovens simplesmente não ignorassem o conselho dos seus pais? E principalmente nos dias de hoje, jovens acham que porque dominam o meio cibernético, o meio da internet, o meio tecnológico, eles sabem tudo na vida e não sabem, meus irmãos. Eles não quiseram ouvir a voz de Paulo. Eles ignoraram o que Paulo dizia. Nós não podemos nos dar ao luxo de ignorar aquilo que homens e mulheres que andam com Deus nos dizem. Está em oração, obedeça a sua líder espiritual daquele ministério. Nós precisamos, irmãos, estar atentos. Nunca deixe de levar em muita consideração os conselhos das pessoas mais velhas que vivem de joelhos dobrados. Não deixe de levar conselhos. Olhe o conselho, escute o conselho, meus irmãos. Precisamos estar atentos, porque isso é importante para a nossa vida. O povo de Deus, a igreja do Senhor, evitaria muito sofrimento se escutassem a voz do seu pastor. Aconteceria menos desavenças e discórdia. Se buscassem aconselhamento de seus líderes espirituais, pessoas que andam com Deus. Os jovens se parassem para se submeter aos conselhos de seus pais.
evitavam menos atropelos e acidentes em sua vida. Amados, eles naquele navio ignoraram totalmente a voz de Paulo. E o ato consequente disso, meus irmãos, é que eles entraram em um verdadeiro naufrágio, porque não ouviram a voz de um homem que anda com Deus. E o que nós temos que aprender nesta terceira e grande lição? A segunda nós aprendemos e a terceira também lição vai nos ensinar, meus irmãos. Vejam bem, nem sempre a voz da maioria é o melhor a seguir. Olha o que diz o versículo 12, 27 e 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudeste. O que isso quer dizer para nós, amada igreja? Que explicação, pastor, nós podemos entender disso aí? Veja bem, meus irmãos, nem sempre, preste atenção, nem sempre a voz da maioria está certa. Veja, meus irmãos, o versículo 12 mostra que a maioria ali queriam uma coisa. A maioria, meu irmão, eles ignoraram o que Paulo disseram e ouviram a maioria, a voz da maioria. Meus irmãos, a maioria deles era de clara opinião que partisse, que não desse ouvido a Paulo. A maioria deles ignoravam os conselhos de Paulo. A maioria deles literalmente ignoraram o que um homem presente orando ali, um homem que anda com Deus, estava dizendo. Amados irmãos, nós temos muita coisa a aprender com esta última lição da nossa reflexão. Amados irmãos, a maioria nem sempre consegue discernir a vontade de Deus. Às vezes a maioria nos faz seguir o caminho que nos leva para o perigo. Às vezes a maioria não está em comunhão com Deus. Às vezes a maioria está vivendo, sabe o que, meus irmãos? As taças dos prazeres do mundo. E essa maioria não está em comunhão com Deus. Às vezes, amados, a maioria não conhece o caminho que é da vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes, alguns jovens, adolescentes, crentes, jovens crentes, resolvem ir para uma festa do mundo, porque a maioria dos colegas vai, e aí ele vai também, segue um caminho que a maioria que não anda com Deus está levando. A maioria vai, eu vou também. Não é assim, jovem. Você é um crente. Meus irmãos, às vezes alguns jovens experimentam drogas, porque a maioria experimentam. A maioria, meu irmão, procuram a amizade errada. E esquece a igreja, seus amigos de igreja vão pela maioria do mundo e não vão pela maioria daqueles que andam com Deus. Meus irmãos, a maioria nem sempre desse tipo no mundo está com Deus. A palavra de Deus nos mostra isso. A maioria nem sempre está sendo dirigida por Deus. E Paulo mostra isso no contexto da nossa reflexão. Paulo nos apresenta isso. Às vezes, uma jovem adolescente, ela se entrega a uns prazeres da carne, porque a maioria da sua idade faz. Isso é uma maioria errada, meu irmão. Elas fazem isso porque a maioria faz, e é um caminho errado. Amados irmãos, a maioria sem Deus não serve de nada. A maioria sem Deus torna-se, nessa vida cristã, minoria. A maioria sem Deus não serve para nada, meus irmãos. A maioria sem Deus nos leva para caminhos errados, para o abismo. Vide o que o mundo tem apresentado. Vejam bem, às vezes o marido resolve viver uma aventura extraconjugal, porque a maioria dos seus amigos fazem isso. A maioria sem Deus está errada nesse sentido. Em outras palavras, às vezes o povo de Deus resolve seguir o pecado, caminhar olhando para o pecado, porque a maioria do povo tem seguido. Meus irmãos, nessa noite Deus fala para mim e para você, para meu coração e para você, a maioria sempre está
sem Deus. Busque a maioria que está com Deus. Esta é a maioria, o pessoal que está caminhando em oração, que está enfrentando as adversidades do mundo, lendo a palavra de Deus. É essa a maioria. Essa que está com Deus é que você deve seguir. Sabe por quê? Porque a vontade da maioria, ela não é boa, ela não é perfeita, ela não é agradável. O mundo quer levar a gente para o maligno. Mas a vontade de Deus para mim e para você, irmãos, essa vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Jovem, você que nos escuta, caso você esteja escutando, no recôndito do seu lar onde você está, entenda que Deus fala primeiro com você nesta noite. Dê ouvidos a quem anda com Deus. Escute os conselhos dos seus pais. Busque conselho dos seus líderes espirituais. Não siga a vontade da maioria. Siga a vontade de Deus. Às vezes nós queremos fazer da nossa vontade algo melhor, achando que a vontade de Deus não é boa. Às vezes nós dizemos que a vontade de Deus é boa, mas a nossa é muito melhor. Não é assim. Às vezes nós dizemos que a vontade de Deus não é agradável, a nossa é que é. E não é, porque a gente quer olhar para os prazeres do mundo. A vontade de Deus em nossa vida, irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E neste momento, por meio da palavra de Deus, o Senhor fala ao nosso coração dizendo: abram os olhos, abram os ouvidos, abram os olhos e abram os ouvidos, irmãos. É a minha vontade, diz o Senhor, é a vontade de Deus, que Ele fala ao nosso coração dizendo: abram os olhos, é a minha vontade para a amada igreja. Deus diz, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que nós possamos buscar essa vontade, meus irmãos, porque o inferno está cheio de pessoas que fizeram a vontade da maioria. Nós queremos seguir o povo que seguiu a maioria de Deus da nossa igreja. Nós queremos distanciar pelo momento, e não é para isso, o momento é para nos unirmos. E eles naquele navio, meus irmãos, resolveram seguir e ouvir a voz da maioria. Eles ignoraram o que disse o santo apóstolo Paulo. Cuidado, meu irmão. Em nome de Jesus, amada igreja, cuidado com a maioria que não está com Cristo. Quanto a isso, veja o que a palavra de Deus diz para a gente. Vá lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, olha o que ela diz para a gente. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são os poucos os que acertam com ela. Cuidado com a maioria, cuidado com a influência da maioria. A maioria sem Deus é minoria. Caminhando para a nossa conclusão, amados irmãos, o fato é que no mundo no qual os especialistas com frequência usam sua autoridade para justificar o mal, é tempo de os cristãos e a igreja reclamarem a sua autoridade. Essa autoridade que nós estamos falando, ela não se baseia em ser especialista em assuntos de economia, de política, de ecologia ou de saúde, mas em ter uma clara percepção do futuro que Deus prometeu, do elemento central da mensagem cristã, o reino de Deus. Talvez a igreja e seus líderes não sejam especialistas, mas se tiverem uma palavra do Senhor, eles terão autoridade para aconselhar, para ensinar. Que nesta noite, 5 de julho de 2020, a amada igreja possa ter aprendido com a palavra de Deus em Atos 27. Escutem os conselhos, atentem para as placas de sinalização, não ignorem os conselhos da palavra de Deus e de homens que andam com Deus.
Se você confia e crê e orou pelo seu líder espiritual, busque a ele conselho, peça a ele conselhos, porque muitas vezes eu e você temos caído em abismo por não buscarmos conselhos dos nossos líderes espirituais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus esteja abençoando a sua viagem. Por mares em revoltos, é o que a vida tem nos apresentado no momento, nos últimos 4 meses. Mas são sinais que Deus está mostrando para a sua igreja. Amados irmãos, não se distancie da presença do Senhor. Pelo contrário, busque a presença do Senhor. Não olhem defeitos nos outros, olhe as suas qualidades e busque suas qualidades como cristão, que você pode ser uma pessoa que abençoará outras vidas com conselhos. Levante placas de sinalização para outras pessoas e o Senhor Jesus te usará grandemente, como usou Paulo naquela viagem. E Paulo chega a Roma porque era a vontade de Deus que Paulo chegasse a Roma. Nós voltaremos a nos reunir porque é a vontade de Deus para a sua igreja. Baixe sua cabeça. Estaremos orando, entregando a Deus esta noite na sua presença, entregando a Deus o nosso caminhar, a nossa semana que se inicia, pedindo a Deus que mais uma vez nos carregue em seus braços. Oremos, amados irmãos. Pai bondoso, Pai de graça, Pai de misericórdia, nós entregamos diante do Senhor mais uma vez a nossa vida, Pai. Te pedindo dos céus, Pai, proteções, principalmente para as potestades que têm nos cercados. Senhor Jesus, continua conosco ao nosso lado, como prometeste em Mateus 28, que estarias conosco até a consumação dos séculos, e nós cremos que estás conosco. Espírito Santo de Deus, continua a guardar o teu povo e a livrar o teu povo, mas ilumina o teu povo para entender, compreender a tua palavra e assim segui-la em obediência. Levantarás placas de sinalização para todos que olham para ti e que nós possamos atentar para essas placas de sinalização e obedecer. Obrigado por tudo. Perdoa nossos erros e as nossas falhas. E fica e continua conosco, Senhor Jesus. Nós oramos assim, em teu nome, hoje e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, eu queria chamar você agora para a bênção dos céus para a sua vida. Que você esteja recebendo da parte do céu a bênção dos apóstolos que está na palavra de Deus. De mim não sai nada a não ser uma obediência a Deus para cumprir isso. Se você não recebe as bênçãos apostólicas, Deus está olhando para você. É que você está olhando para mim. Olhe para o que a palavra de Deus diz e receba dos céus a bênção dos apóstolos. Que o imenso amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus reunidos na face da terra e em especial no nosso município, na nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Macaíba. Agora e para todo sempre, Pai, nos mostra as tuas placas de sinalização e nos orienta para que recebamos conselho daqueles que andam contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém.